Bom, começamos a namorar. Então, não sabia o que pensar da minha vida. Mas como nos conhecemos na balada, estávamos sempre na balada e tudo sempre girou em torno da balada, né? Porque a gente só se via uma vez por semana. Normalmente a gente estava numa balada, era uma balada ou na sexta ou no sábado. Era sempre no final de semana, sempre foi assim. No começo era um dia no final de semana, até porque na minha família eu não tinha muito costume de sair, então era uma novidade. Eu sair era uma novidade, então eu não podia sair todo dia, era só um dia mesmo. E a gente se falava durante a semana só por mensagem, assim, às vezes a gente se ligava, então a gente não tinha muito contato, nem eu com a família dele, nem ele com a minha. Como eu tinha ainda muito problema com a minha família em relação a esse negócio de sexualidade e tal, a família do Cauê era muito mais evoluída, sempre foi, em relação a isso. Então eu sempre calhava que visitava ele. Tipo assim, final de semana eu ia na casa dele, ou então a gente saía e ia depois pra casa dele. E aí começamos a ter uma convivência de finais de semana. Só que a gente começou a ficar com mais saudade, conforme a relação foi crescendo. E a gente começou a ficar sexta e sábado. Aí depois sexta, sábado e domingo. Estávamos nos vendo todo final de semana, mas era só um dia, então chegou um momento do relacionamento, acho que com 2 meses, assim, já, ou 1 mês, já começou a ter uma necessidade da gente se ver mais. Então a gente tentou colocar aí, combinar uns dias na semana pra gente se encontrar. E era uma loucura. Eu lembro que teve uma hora que aí a gente tinha que se ver o final de semana, sexta, sábado e domingo. Aí ele ia pra casa na segunda, aí ficava em casa segunda, terça, aí quarta a gente ia no cinema, toda quarta-feira a gente ia no cinema. Aí passava quinta e sexta a gente já se via. Então já era praticamente a semana toda. Só que no começo do relacionamento, obviamente que essa quarta-feira e sexta-feira e final de semana não era uma maravilha, até porque eu estava começando a sair. E o que eu tive que fazer? Mentir, como muita gente faz aí hoje em dia. Eu tive que falar que eu estava num lugar, mas na verdade eu estava em outro. E aí eu lembro que no começo eu já tinha apresentado a minha família toda pro Gabriel, já conhecia minha mãe, minha irmã, meus tios, todo mundo. E eu não conhecia nem a mãe do Gabriel. Aí uma vez encontrei ela no metrô e ela não falou comigo, ela falou com o Gabriel, mas assim, já senti que foi ela meio se apresentando, mas a gente não teve nenhuma comunicação além disso. A gente nem se falou, só foi aquela troca de olhares, aquela coisa mais assim, distante. Então, aos poucos, eu já não sentia muita necessidade de mentir. Tipo assim, eu estava vivendo uma coisa que eu gostava muito. Então pra mim era tipo assim, a minha mãe falava, sai, vai pra onde? Eu vou na casa do Cauê. Tá bom. Vai voltar hoje? Não. Vai dormir onde? Na casa do Cauê. E essas coisas começaram a ficar mais frequentes. E aí aos poucos, eu fui começando a frequentar as festas de família da casa dele. Aí eu fui na festa de uma prima distante, aí depois era uma prima mais, aí até que eu já tava indo na festa dos familiares mais próximos. Eu juro pra vocês que isso não aconteceu exatamente assim. Então, vai pra onde? Vai pra casa do Cauê. Tudo bom. Não aconteceu assim. Antes disso foi muito pior, até chegar aí, tá bom? Aí eu lembro que teve a primeira vez que a gente dormiu na casa dele, que a gente não tava conseguindo ir pra minha casa, aí ele ligou pra mãe dele, pediu e a mãe dele deixou. Só que a mãe dele também nem se apresentou nesse dia, nem encontrei a mãe sumiu nesse dia. Só fui conhecer ela meses depois. A minha família sempre foi meio hoje em dia é tranquilo, mas ela era bem fechada e eu mesmo não queria tentar arriscar essa aproximação. Então assim, eu sempre fui muito próximo da família do Cauê, da mãe do Cauê, sempre. Foi bem assim, até eu conseguir entrar na casa dele, conversar com os familiares e me aproximar, demorou, que a família dele foi mais difícil que a minha. A minha família é mais dada, assim, que nem eu. Já abraçou, já tava chamando de parente, da família. Desde o começo da minha vida, eu nunca liguei muito para preconceito. Eu sempre quis viver uma coisa e era isso e acabou. E as pessoas de fora, eu não tava nem aí. Aí no momento que a gente passou a não se separar mais, que eu acho que as famílias entenderam que a gente não tava brincando de namorar, que a gente tava namorando sério. Porque quando você é gay, eu acho que tem muito disso das pessoas não levarem a sério que você tá namorando sério. Todo mundo acha que gay só fica fazendo putaria. E aí quando você tem um relacionamento sério, as pessoas não dão muito crédito. Hoje é como se fosse realmente um conto da Disney, mas na realidade, com as dificuldades, com o obstáculo, com o preconceito, mas ao mesmo tempo é tudo muito bom de se viver. E em relação a tudo o que eu já passei, ou a minha família e tudo mais, isso foi muito bom pro meu aprendizado interior e acho que pro deles também. Então eu me sinto bem
em relação a isso. Esse é o terceiro vídeo da série O Diário de um Casal Gay, que tem 6 episódios. Se você não assistiu os outros episódios, então corre pra conferir todos e continue assistindo essa série, que a gente vai contar um pouquinho da nossa história de amor, né? É isso aí, então um beijo no coração de todas as Berenices e até o próximo episódio.